promise that you'll never be lonely. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com o Samuel, criando o hábito de leitura diária da palavra com os nossos filhos. E nós escolhemos hoje o texto o Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou fazer a leitura hoje, porque a leitura é um pouco extensa, para que nós possamos ganhar tempo nessa palavra e depois nós fazemos as perguntas de sempre, a qual já antecipei conversando com Samuel, para que ele possa ir absorvendo e aprendendo acerca desses capítulos. Então aqui fala que o verbo feito carne, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos da vontade de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então essa é a leitura hoje que nós estamos fazendo juntamente com Samuel. Eu quero fazer algumas perguntas para Samuel para nós gravarmos aquilo que nós lemos e que possamos aprender também. Então aqui fala que no princípio, quando falamos de princípio, fala do começo de todas as coisas. O verbo. Quem é esse verbo que a palavra fala? Jesus. Olha só. O Samuel diz que esse verbo fala de Jesus. E sabe o que é interessante? Se você olhar na sua Bíblia, na minha versão aqui, atualizada e corrigida, a palavra verbo, ela vem com o V maiúsculo. Então fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem que estava com Deus? Jesus. Jesus. E aí diz assim, que o verbo era Deus. Isso é interessante porque quando nós falamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós estamos falando da trindade do nosso Deus, de um único Deus, cuja essa trindade é demonstrada lá na criação, na formação do homem, em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, a qual ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, todas as coisas foram feitas por ele. Toda a criação foi feita por quem? Deus. Por Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Olha só, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Que vida é essa, Samuel? Como assim? Que vida é essa que estava com Deus? Como chama essa vida? João? Não. Como assim? Quem era essa vida que estava com Deus? Jesus? Isso. Essa vida, Jesus, ele é o próprio Deus, não é verdade?
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus. Quem era o homem enviado por Deus? João. João. Então a palavra fala que houve um homem enviado por Deus, que foi João. E João, ele veio com um propósito. Ele veio para testificar, para dar testemunho de quem? João veio para testificar e dar testemunho de quem? De Jesus. Olha que interessante. Então Deus envia o homem por nome de João para cumprir um propósito de testificar, de dar testemunho acerca de Jesus Cristo, que é a vida e que é a luz dos homens, diz essa palavra. Então, João, o que João não era? A luz. Quem era a luz? Jesus. Então, João não era a luz, diz aqui em João capítulo 1. Mas ele veio testificar da luz, que o Samuel disse que era Jesus. Então, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Lembre-se que na criação, Deus, Jesus e o Espírito Santo se fazia presente na criação do mundo. Mas eu quero pular para o versículo 12, que diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou eles foram capacitados de serem feitos filhos de quem? Filhos de quem? Não, fala de novo. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. A gente quer. Nós somos filhos de quem? De Deus. De Deus. Mas é qualquer pessoa que se torna filho de Deus? Ou aqueles só que creem No seu nome. no seu nome? Então, todo aquele que crer no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado por Deus, aquele que João veio para testificar que ele era vida, que ele era luz, somente aqueles que crerem no nome do unigênito de Deus, do único Filho de Deus, esses então se tornarão filhos de Deus. Aí, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram por intermédio de Deus. Então fala aqui o verbo, mais uma vez, a palavra verbo com V maiúsculo, nos mostrando e apontando para a pessoa de Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, que nesses dias você não seja enganado, mas que você possa viver e se apoiar na verdade que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe você nessa noite e fica aqui mais essa reflexão e esse compartilhar do Criando o Hábito de Leitura Diária da Palavra de Deus. Fica aqui o meu paz do Senhor Jesus e do Samuel. O que você diz para aqueles que nos assistem? A paz? Do Senhor. Hã? A paz do Senhor. Não, fala para as pessoas. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.